Boa noite a todos. Estamos todos bem, não é? Que ótimo. Que a paz do Mestre Jesus seja a nossa paz. Que o amor do Mestre Jesus seja o nosso amor. E que a luz do Mestre seja a nossa luz. Nós vamos falar hoje sobre perdão. Perdão que aplaca os nossos sofrimentos. O perdão que nos deixa mais leves. O perdão de verdade. O perdão sem mas. Aquele famoso, eu te perdoo, mas não me procures mais. Eu te perdoo, mas não quero que você atravesse o meu caminho. Isso não é o verdadeiro perdão. No livro de Francisco de Assis, psicografado por João Nunes Maia, através do espírito Miramês, o Frei Felipe, um dos seguidores de Francisco, sugeriu que ele falasse sobre o perdão. E Francisco de Assis, calmo como sempre, disse o seguinte: falar sobre o perdão muito nos agrada. Ele abre as portas da verdadeira felicidade e faz com que o nosso coração se sinta livre da opressão da consciência. Isso foi dito por Francisco de Assis. O perdão nos livra da opressão da consciência, porque às vezes a gente se desentende com um irmão e leva isso por vários e vários anos. E isso só nos traz desalentos, só nos traz desencantos. A falta de perdão afeta muito mais a nós do que aquele que fez algo para nós, ou que nós achamos que fez algo para nós. Porque normalmente a gente recebe aquilo que deu. Este mais é um motivo para que perdoemos aqueles que nos ofendem. E melhor do que isso, o melhor é não se ofender. Porque aí a gente não precisa perdoar. O doutor Aguinaldo sempre nos diz lá que quando alguém o ofende, ele sempre pensa, não é comigo. Eu estou procurando seguir esse caminho, ainda não consegui, mas estou em busca disso. Continuando, Francisco diz: o perdão retira todo o mal dos canais onde ele poderia proliferar. Vejam que interessante. Quando nós perdoamos, a gente trava todos os canais onde o mal poderia prosperar dentro de nós. Veja que importante essa frase de Francisco. Ele é a própria paz. O perdão é a paz. Vamos fazer uma consulta à nossa consciência, em duas situações. Uma situação onde a gente recebeu alguma coisa que nos ofendeu e a gente não perdoou. Vamos pensar como nós ficamos nessa situação. Depois vamos pensar numa situação em que ocorreu o mesmo fato, obviamente, uma outra ofensa, e a gente perdoou, a gente deixou para lá e tocou a vida. Em quais das situações nós ficamos melhores? Eu vou dizer por mim, sempre quando a gente perdoa, a gente fica melhor. Eu vou pedir licença para vocês para contar uma passagem. Eu gosto sempre de trazer o cotidiano, aquilo que a gente vive fora da casa espírita, né? Porque dentro da casa espírita somos todos santos. O problema é daí para fora. Então, eu gosto de trazer o cotidiano, trazer as nossas mazelas para dentro das palestras, para dentro da casa espírita. Eu, há muitos anos atrás, eu tinha um grande emprego. E, por culpa minha,
Vamos pôr culpa nos outros, né? Alguém me puxou o tapete. Mas, com a graça de Deus, hoje eu tenho também um bom emprego. Mas naquele momento, aquele emprego era o meu sonho. E alguém me puxou o tapete. Certamente por culpa minha. Porque em algum momento lá no passado, eu devo ter puxado o tapete dele. Óbvio, né? Se a gente recebe o que dá, como o próprio Francisco de Assis nos diz, certamente eu tive culpa no negócio. Mas, bem, isso não importa muito. E eu fiquei com uma mágoa dentro de mim por aquele acontecimento. E eu sempre ficava pensando, um dia eu vou encontrar essa pessoa. E a minha vida travada. Eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia desenvolver mais nada. Nem pessoal e nem profissionalmente. E um dia eu encontrei com essa pessoa. Eu ia saindo de um local e eu ia entrando. E aí me veio aquele ímpeto de até mesmo agredi-lo. Preciso contar mentira aqui, porque nós somos todos falíveis. Mas em vez disso, o meu anjo de guarda me protegeu e me sugeriu que eu desse um abraço nesse irmão. E assim eu fiz. Não nos tornamos grandes amigos, porém, conseguimos conviver bem a partir de então. Até hoje nos encontramos profissionalmente e minha vida voltou aos trilhos. Só fiz esse parênteses para exemplificar. O perdão, continuando Francisco, diz, é o socorro para os desesperados, pois transmuta o ambiente pernicioso do ódio em atmosfera onde pode gerar o amor. E acabamos de dizer aqui. Um outro personagem que eu sou fã incondicional por tudo o que ele passou, pelo exemplo que ele deu, mas por algumas frases que ele disse. É Nelson Mandela. Nelson Mandela, depois de ter lutado pela liberdade do seu povo, pela segregação racial no seu país, pela igualdade entre as raças, ele foi preso por 27 anos, injustamente, diga-se de passagem, injustamente, porque ele não estava fazendo nada do que aquilo que o nosso mestre prega, a igualdade entre os homens. Jesus nos ensina isso. E Nelson Mandela, depois de 27 anos, foi libertado. E ele disse: quando eu saí em direção ao portão que me levaria para a liberdade, sabia que se não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Vejam que frase maravilhosa relacionada ao perdão. Ele perdoou aqueles que o mantiveram cativo por 27 anos, injustamente. E ele conseguiu, com esse amor, unir esse país. Ele conseguiu fazer com que aqueles que eram oprimidos não se transformassem em opressores. Ele conseguiu fazer com que os negros e brancos convivessem harmoniosamente. E isso não é pouca coisa. Não, num país em que passou aquilo que a África do Sul passou. Sem derramamento de sangue, sem lutas armadas, sem nada.
ele conseguiu pacificar um país, perdoando. Então, vejam a força do perdão. Tem uma frase do Chico que eu achei muito legal, vi esses dias, que o Chico diz o seguinte: não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. Não adianta o diabo assoprar onde não há brasas. O carvão apagado, você pode assoprar ele 3 dias, ele não vai acender. E é exatamente, eu vi nessa frase algo muito relacionado ao fato da gente não guardar mágoas. Porque onde não tem mágoas, não tem brasas acesas. Então, o mal não vai conseguir acender dentro de nós pensamentos negativos, pensamentos que nos levem a praticar atos que vamos nos arrepender depois. E Emmanuel, no livro Antologia da Paz, disse: ninguém recolhe o bem sem plantá-lo, e nem recebe o mal sem atraí-lo. Quando nós plantamos a mágoa, o ódio, certamente colheremos o mesmo. A pergunta 661 do Livro dos Espíritos: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que palavras. Madre Teresa de Calcutá disse certa vez que mais valem as mãos que trabalham do que os lábios que oram. Quando nos dedicamos a ajudar o nosso próximo, e essa ajuda, o perdão faz parte dessa ajuda, porque quando perdoamos, nós estamos exemplificando. Então, quando tivermos que trabalhar e tivermos que orar, dá tempo para tudo, mas se tivermos que escolher, vamos trabalhar em benefício daqueles que mais necessitam. E não são poucos, que necessitam tanto de coisas materiais como espirituais. A pergunta 886, que todos devem conhecer: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. E entre os 3 está o perdão. E eu reputo como o mais importante. Porque quando perdoamos, estamos fazendo as outras 2 coisas automaticamente. Porque se perdoamos, estamos sendo indulgentes com as imperfeições. E também benevolentes. Porque, volto a dizer, estamos exemplificando. A pergunta 887, seguindo, Jesus também diz: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Essa é uma pergunta, desculpe. A resposta: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhe retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar a vingança. O contrário do perdão é a vingança. E certamente, quando escolhermos a segunda opção,
estaremos nos comprometendo muito. Mas tem o outro perdão. Nós falamos até agora do perdão e perdoarmos o nosso próximo. Porém, temos que perdoar a nós mesmos. Porque se não nos perdoarmos, nós vamos ficar vivendo no passado. A gente vai ficar lutando com aquilo que já fizemos lá atrás. E isso não resolve absolutamente nada em nossa vida. O passado só serve para uma coisa. O passado nos serve de escola. Às vezes as pessoas falam, vamos esquecer o passado. Ok, vamos esquecer o passado, vamos esquecer as ofensas, vamos perdoar plenamente tudo aquilo que nos fizeram, tudo aquilo que nos aconteceu. Porém, não é esquecer totalmente o passado, mas nós temos que trazer o passado para o momento atual, para que ele nos ensine o que não devemos fazer. Isso sim. Lembrarmos do que fizemos, para não repetir o mesmo erro. Então nós temos que nos perdoar, sabendo que somos falíveis. Senão, não estaríamos aqui reunidos na Casa Espírita Allan Kardec, tentando aprender um pouco do Evangelho e da doutrina dos Espíritos. E isso também eu me incluo. Nisso eu também me incluo. Por quê? Os ouvidos que estão mais perto da minha boca são os meus. Então eu estou falando para mim mesmo também. Cora Coralina, falando sobre isso, Cora Coralina tem uma frase muito legal. Ela diz o seguinte: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende com o que ensina. Só para exemplificar, essa é uma forma mais nobre, vamos dizer assim, de dizer a mesma coisa, né? O meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. Como eu disse, o ideal é nós não nos sentirmos culpados, né? O ideal é a gente não se sentir, não se ofender, né? Não se cobrar. Mas para isso, meus irmãos, nós ainda estamos um pouco longe dessa situação de nunca nos cobrarmos, de viver nesse patamar de tranquilidade. E tem algumas formas da gente se sentir, da gente não se cobrar. Uma das formas é quando nós somos orgulhosos, não nos preocupamos com o outro. Aí a gente não vai se sentir culpado de absolutamente nada, porque nós não estamos preocupados com o que o outro está passando, ou preocupados com aquilo que estamos fazendo para o outro, para que ele sofra. Então isso é uma forma de não sentirmos culpa, de não termos que nos perdoar. O outro meio de não sentirmos culpa é se fôssemos seres angelicais. Aí, certamente, nós não teríamos com que nos culpar, porque estaríamos num patamar evolutivo onde um não ofenderia o outro nunca. Mas como estamos longe disso ainda, vamos nos perdoando. Vamos errando e nos perdoando e nos corrigindo, trazendo, como eu disse há pouco, os ensinamentos de ontem para que não cometamos o mesmo erro hoje. Vamos falar de alguns personagens que, se não tivessem se perdoado, certamente a história seria outra. Vamos começar
com Pedro. Pedro, às vésperas do Mestre ser crucificado, disse a Jesus, nas palavras dos dias de hoje, não como está escrito lá no Evangelho: Mestre, nós estamos juntos, pode contar comigo. Jesus disse a ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o que aconteceu? Antes que o galo cantasse, Pedro negou o Mestre por 3 vezes. Pedro também cometeu, uma passagem de João, capítulo 18, versículo 10 e 11, diz que Simão Pedro trazia uma espada e tirou essa espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe uma orelha. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Então Pedro usou de violência, que era totalmente contra aquilo que o Mestre ensinou a eles e nos ensina até hoje. Esse é Pedro. Paulo, um perseguidor de cristãos. Eu estou lendo novamente Paulo e Estevão, e a gente, quando você começa a ler o livro Paulo e Estevão, você começa a se questionar, como Paulo é esse pregador do amor, que tanto fala sobre o amor. Você fica se questionando por que Paulo se transformou no que se transformou. Mas, num determinado momento, a caminho de Damasco, Paulo viu a luz. E o Mestre perguntou: por que me persegue? E ele respondeu depois: o que queres que eu faça, Senhor? E daí em diante, Paulo se transformou naquilo que a gente vê nas leituras do Evangelho. Mas muito bem. Vamos falar também de Maria Madalena, Maria de Magdala, como queiram. Uma mulher que tinha uma vida desviada dos bons caminhos, mas que em contato com o Mestre se transformou. Então, falando desses 3, nós vamos falar do auto-perdão. Se esses 3 personagens do cristianismo, as 3 pessoas do cristianismo, tivessem continuado com sentimento de culpa, se Pedro tivesse continuado a falar para dentro dele mesmo: eu neguei o Mestre por 3 vezes. Eu neguei o Mestre por 3 vezes. E não tivesse tirado aquilo do seu coração. Se ele não tivesse recebido a visita do Mestre posteriormente, onde o Mestre pergunta para ele também por 3 vezes: Pedro, você me ama? E ele responde que sim. E o Mestre pergunta novamente: Pedro, você me ama? E novamente ele responde que sim. E na terceira vez ele responde novamente: Mestre, tu sabes que eu te amo. Mas se Pedro continuasse com o sentimento de culpa por ele ter renegado Jesus por 3 vezes, se Maria Madalena tivesse mantido os pensamentos naquela vida que ela tinha antes do encontro com o Mestre, se Paulo não tivesse se libertado de todo o mal que ele fez para aqueles cristãos que ele perseguiu, certamente hoje nós não teríamos 2 bilhões e 500 milhões aproximadamente de cristãos na Terra. Certamente nada disso teria acontecido se eles tivessem mantido
o pensamento no passado, nos erros que cometeram, não estaríamos aqui falando de Jesus e nem da doutrina dos Espíritos. Então, meus irmãos, é necessário que aprendamos a perdoar. Nós todos. Porque o perdão é o caminho da paz. Certamente, se os povos se perdoassem, não teríamos tantas guerras, tantas coisas erradas, tantas coisas que vão ao contrário daquilo que é o ideal. O perdão faz isso. Certamente, se os judeus perdoassem aqueles árabes que moram na Palestina e vice-versa, não teríamos tantos mortos, tantas crianças desamparadas, tantos velhinhos desamparados e mesmo jovens. Outro personagem que foi perdoado, Judas. Judas, como sabemos, traiu o mestre por 30 moedas. E imediatamente após ele ver as consequências daquele ato, ele se arrependeu profundamente e se suicidou. Porém, o mestre o perdoou. O mestre foi ao encontro dele para acudi-lo. E ele teve novas oportunidades e novas oportunidades. Assim como nós temos, que são as oportunidades que nos são dadas através das reencarnações. Onde a providência divina nos dá a chance de resolvermos coisinhas que deixamos lá para trás. Perdão que não demos. Nas escrituras do Espiritismo, não me lembro, diz que Judas fez seu último acerto reencarnado como Joana d'Arc. Então, ele foi beneficiado de perdão, ele teve outras oportunidades. E assim nós também devemos agir, dando nova oportunidade àqueles que nos ofendem. Porque às vezes a pessoa faz sem querer, ou na maioria das vezes aquilo é sem querer. Em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62, uma outra pessoa lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permiti-me ir primeiro dispor do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Eu estou colocando essa passagem do Evangelho para falar exatamente das situações do passado. Aqui o mestre está nos dizendo, não olhe para trás. Aqui o mestre está nos dizendo, os seus erros poderão ser corrigidos a partir de agora. Desse momento, nós poderemos passar a agir de forma diferente. Poderemos apagar uma multidão de pecados. É assim que o bem acontece. O bem nos traz e nos faz, quando praticamos o bem, estamos aplacando as nossas deficiências, certamente. Não são poucas. Lá na casa de Francisco de Assis, nós temos um trabalho às segundas-feiras, que é um trabalho voltado à prevenção
de drogas, legais e ilegais. Álcool, cigarro e as drogas ilegais. E álcool e cigarro também é uma droga. E o que a gente vê lá como uma grande dificuldade nas pessoas, naqueles que vêm em busca da libertação dessas adicções e nos seus familiares, é o esquecimento do passado. A gente vê muitas pessoas que param de beber, ou param de fumar, ou de usar drogas ilícitas, e ele continua com aquela culpa dentro dele mesmo, né? Aquela culpa. Fiquei 30 anos judiando da minha família. Fiquei 20 anos causando transtorno aos meus filhos. Quando, na verdade, ele está dando um passo gigantesco, super difícil, pelo que a gente acompanha lá do trabalho. É algo de uma dificuldade enorme. Então, a gente sempre fala lá, exatamente o que estamos falando aqui. Meu irmão, esqueça o passado. Se perdoe, aquilo já foi. Hoje você está sem fazer uso dessas substâncias. Ao mesmo passo que a gente vê os familiares, que lá a gente atende também os familiares, nós temos salas de adicção e sala de familiar. A gente vê o familiar sempre voltando ao mesmo assunto. Ele bebia, não deixava dinheiro em casa para comprar comida. Sabe, aquela cobrança, quando o ideal numa situação dessa é o pleno perdão. É perdoar. Passou, eu parei. Aquilo que eu te fiz eu não vou fazer mais. E o outro, ao mesmo tempo, diz, você parou. Agora nós estamos juntos. Vamos lutar para que isso permaneça. É mais uma forma de exemplificar o perdão. Esse trabalho às segundas-feiras, denominado Desaate, é um trabalho que mostra muito claramente que quando há o perdão entre as partes, o sucesso é muito maior. O índice de recaída é muito menor, porque traz paz para aquele lar. Então vejam o tamanho da importância de perdoarmos. Temos que buscar todos os meios possíveis, através da prece, quando estivermos naquela situação em que não está dando para deixar para lá aquela situação que foi causada, vamos orar. Vigiai e orai. Esse é o ensinamento. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, diz o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Vejam que nessa passagem a gente vai ver muito daquilo tudo que Francisco de Assis nos diz. É perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, é dando que se recebe. Mas continuando, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Veja, é uma estrada de duas mãos. Eu perdoo, recebo o perdão do Pai. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Porque também não adianta eu chamar o Valdir aqui na frente, o Valdir me fez alguma coisa, eu chamar aqui, fazer um teatrinho, abraçar o Valdir, começar a chorar, falar, Valdir, eu te perdoo, meu irmão. Não é assim.
É a mesma coisa da caridade. Quando a gente faz alguma coisa para alguém e a mão direita não precisa saber o que a esquerda fez. Assim é o perdão. Chama a pessoa do lado, bater um papinho. Olha, você me fez isso e tal. Eu não gostei, mas vamos acertar. Mas quietinho, não precisamos fazer espetáculo. Não precisamos de público para isso. Pedro perguntou para Jesus: Mestre, quantas vezes eu terei que perdoar ao meu irmão? Será até 7 vezes? E o mestre lhe respondeu: 7 vezes, 70 vezes. Por dia, se possível. 7 vezes, 70 vezes. Por dia, se necessário for. Assim, meus irmãos, a gente vai olhando os grandes personagens do cristianismo, a gente vai olhando os grandes personagens contemporâneos nossos, do espiritismo e também de outras religiões. Podemos falar de Madre Teresa, podemos falar da Irmã Dulce, que, aliás, fazendo um parênteses aqui, eu acho que se fala muito pouco da Irmã Dulce e muito da Madre Teresa. Não que a Madre Teresa não mereça ser mencionada, mas eu acho que a Irmã Dulce é pouco mencionada. Porque o trabalho da Irmã Dulce, se vocês pesquisarem, é de uma grandeza absoluta. É algo grandioso, sendo repetitivo. Mas o que eu estou dizendo, eu estou fazendo esse parênteses porque esses personagens, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo, se vocês olharem, eles são o reflexo da paz, a figura da paz. Se vocês lerem a respeito desses personagens, vocês irão descobrir que foram pessoas que nunca se ofenderam, ou quase nunca. Eu não tenho nenhum exemplo na história desses personagens que nos mostre que ele tenha se ofendido por algo. E isso nos traz, mais uma vez, a ideia clara que temos que perdoar, temos que nos manter tranquilos. É difícil? É difícil. No nosso patamar evolutivo é mais complicado. Sabemos disso, mas podemos começar a tentar. E livrando-nos do orgulho e do egoísmo. Porque quando estamos libertos do orgulho e do egoísmo, é muito mais fácil o perdão. É muito mais fácil não nos ofendermos. Muito mais fácil. Porque quando estamos livres do orgulho, certamente quase nada vai nos atingir. Porque quando ficamos nervosos por algo, isso é movido pelo orgulho. E quando ofendemos, quando a situação é contrária, quando vai daqui para lá, é fruto do egoísmo. Então temos que nos libertar dessas duas mazelas antes de qualquer coisa. E precisamos começar o mais rápido possível. Porque estamos num momento de transformação do nosso planeta.
Estava conversando com o Valdir agora há pouco e estávamos falando sobre evolução. E se não conseguirmos evoluir, certamente teremos dificuldades para estarmos aqui novamente na próxima. Porque essa mudança de patamar do nosso planeta está já acontecendo. E digo mais, nós que já passamos na vida da metade para lá, a gente que já está nos 60 e tal, tem mais aqui uns 30 por aqui, 25, quem sabe? Eu quero uns 30 ainda, né? A nossa oportunidade ainda é maior, porque nós vamos para lá antes, certamente, do que os jovens. Então, o nosso tempo de volta vai ser mais curto, né? Agora, os jovens que estão aí por volta de 20, 30 anos, ainda tem 60 para ficar por aqui. E se não se modificarem nessa existência, correm o risco de não poderem reencarnar aqui na próxima, porque não estarão preparados para um mundo de regeneração. E aí nós vamos lá para aqueles planetinhas primitivos, e aí não vai ter celular, internet e outras coisinhas mais. Automóvel, luz elétrica. Então vamos pensar nisso. Vamos começar a mudar hoje. Agora é o momento. A partir desse momento, vamos nos transformar, vamos deixar um pouquinho para trás, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Vamos procurar ajudar os nossos irmãos, perdoando, estendendo as mãos àqueles que mais necessitam. Existem duas posições para encerrar. Existem duas posições para a caridade, a meu ver. O nosso corpo mostra essas duas posições. Quando estamos com os braços abaixados, nós estamos nos livrando do egoísmo. Porque quando abaixamos o braço, a gente está estendendo as mãos para aquele que está caído. Isso é uma forma de nos libertarmos do egoísmo. E quando levantamos os braços, é porque estamos nos livrando do orgulho, pedindo para alguém que pegue a nossa mão e nos levante. Porque sempre vai ter alguém numa situação pior do que a do outro. Certamente eu, num momento, vou estar estendendo as mãos para baixo, livre do egoísmo. E para cima, livre do orgulho, para que alguém me puxe. Temos a máquina mais perfeita para a prática da caridade. Deus nos deu a máquina mais perfeita para a prática da caridade. É o nosso corpo. Porque Ele nos deu 2 ouvidos para a gente escutar aqueles que estão necessitando desabafar. Nos deu 2 ombros para alguém encostar a cabeça e chorar quando necessitar. 2 olhos para a gente dar um olhar carinhoso, porque às vezes um olhar carinhoso vale muito mais do que 200 palavras. Você olhar com carinho para um irmão, e voltando ao nosso tema, e falar: meu irmão, tudo que você me fez está perdoado. Às vezes isso é de uma importância para uma pessoa imensa. Nos deu 2 braços para fazer exatamente aquilo que eu disse, para levantarmos aqueles que estão caídos. Uma boca para a gente falar palavras de carinho também. Então essa máquina,
é a mais perfeita máquina para a prática do bem. Eu agradeço muito a casa por ter me convidado para vir aqui falar com vocês, para ter me convidado a aprender um pouco mais. Porque quando me convidam para eu bater um papo com vocês e com pessoas de outras casas, eu aprendo, porque eu tenho que estudar um pouquinho mais para poder falar com as pessoas. E o Mestre Jesus nos proteja e nos ampare, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção.